capítulo 2 e o verso 12. Isaías, capítulo 2 e o verso 12, diz assim: Porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todos os orgulhosos e arrogantes, e contra todos os que se exaltam para que sejam humilhados. Amém? A igreja pode tomar os vossos assentos. Temos 25 minutos e queremos encerrar o assunto que nós já viemos de 2 terças passadas, que é a grande tribulação. Irmãos, a segunda fase da tribulação, ela tem um período semelhante à primeira fase. Nós já vemos falando, eu creio que os irmãos que não estiveram nos cultos, talvez acompanharam nos vídeos do YouTube, e nós então teremos a grande tribulação, que durará 7 anos, dividida em 2 períodos, a primeira e a segunda fase, de 3 anos e meio cada período. Apocalipse capítulo 13 e o verso 5, diz assim: Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmia, e foi-lhe dada autoridade para agir durante 42 meses. Então, esses 42 meses correspondem aos 3 anos e meio da segunda fase da grande tribulação. É o tempo que faltava, para completar a 70ª semana profética de Daniel. Como nós falamos na terça passada desse assunto, eu não vou repetir, mas são 7 anos que falta no calendário judaico para que Deus cumpra com o seu propósito com Israel. Na segunda fase, o mundo não viverá aquela falsa paz prometida pelo anticristo, como nós já falamos na terça passada. A primeira fase haverá uma falsa paz, mas na segunda fase, esta falsa paz não existirá mais, mas ela estará extinguida e iniciará então a propriamente dita grande tribulação. Entendemos, irmãos, que é a consumação da grande ira de Deus sobre a terra. Gostaria que os irmãos abrissem Apocalipse, capítulo 15, o verso 1, que diz assim: Vi no céu outro sinal grande e maravilhoso, 7 anjos que tinham os 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a ira de Deus. Então, nesta segunda fase, nós temos a ira de Deus sendo derramada sobre o mundo, sobre as nações, sobre os povos, sobre as pessoas. Nós vamos ter aqui, irmãos, as trombetas, os selos, as trombetas e as taças, que o Apocalipse fala. Na Bíblia, a trombeta, ela é um símbolo de alerta, um símbolo de aviso para a peleja e convocação para a batalha. Várias utilidades na cultura judaica tinha a trombeta. Era usada pelos sacerdotes e estava presente e estará presente nos grandes acontecimentos escatológicos. Eu não posso afirmar se serão ouvidos som de trombetas, mas nos céus João viu, e estas trombetas serão tocadas, e estes sons trarão flagelos para a terra.
o som das trombetas virão acompanhadas de juízos de Deus sobre a humanidade, que insiste em zombar de Deus e escarnecer da sua palavra. Em Gálatas, capítulo 6 e o verso 7, nós temos um texto conhecido que diz assim: não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. E aqueles, irmãos, que nesta era não aceitam a Jesus, que zombam da palavra de Deus, que zombam de Deus, eles passarão pelo juízo de Deus na grande tribulação. As primeiras 4 trombetas trarão muitos problemas para a humanidade, mas não atingirão a vida do ser humano, mas afetarão a natureza, as águas, as fontes das águas, contaminando e deixando amargosas, e aí sim, trazendo morte para quem beber. Também trará problemas para as criaturas do mar, o sol, a lua e as estrelas serão afetadas e maremotos acontecerão. A partir da 5ª trombeta, a ira de Deus passa a atingir a própria humanidade, os homens. Haverá um período de tormento por 5 meses, onde as pessoas serão tremendamente atormentadas pelos demônios. Quando nós lemos o texto, nós vemos que são como gafanhotos que saem do abismo, e estes seres espirituais, eles têm poder de escorpiões que atacarão a humanidade, buscarão a morte e não a encontrarão, mas serão atormentados. Os homens desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que virão. Depois disso, a 3ª parte da humanidade morrerá pelo ataque dos 4 anjos que aguardam a ordem para agir. Isso se dará na grande guerra do Armagedon. Abra a tua Bíblia em Apocalipse capítulo 11, do versículo 15 ao 19, para nós lermos esse texto aqui, para entendermos um pouco mais daquilo que acontecerá, que é o 7º anjo, a 7ª trombeta que será tocada. Apocalipse capítulo 11, versos 15 ao 19. O 7º anjo tocou a trombeta, e houve no céu vozes fortes, dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estavam assentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da sua aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e forte chuva de granizo.
A última trombeta, irmãos, proclamará de forma antecipada a vitória do Senhor Deus sobre todas as hostes do mal, além de celebrar o reinado de Jesus Cristo. A partir do milênio, o Senhor Jesus vai reinar sobre a terra, até a eternidade. Ela introduzirá os últimos e piores juízos de Deus sobre o reino do anticristo, através das 7 taças da ira de Deus, para que se inicie o governo mundial de Cristo, o milênio. E para os irmãos entenderem, a Bíblia no Apocalipse fala de 7 selos. O último selo contém 7 trombetas. E a última trombeta contém 7 taças dos flagelos que serão derramados sobre a terra. Os últimos juízos divinos sobre o mundo serão as 7 taças. É nesta fase, a segunda fase da grande tribulação, que a justiça divina punirá o mundo por sua maldade representada através das 7 taças de Deus. Eu gostaria que os irmãos anotassem Apocalipse capítulo 16, todo esse capítulo, são 21 versículos, eles falam das taças de Deus que serão derramadas sobre a terra. Isto será a colheita dos ímpios, será o resultado das atitudes dos ímpios, e eles estarão sendo feridos por Deus, mortos pela ira de Deus, porque estas coisas já foram preditas pelos profetas, pelos apóstolos e pelo próprio Jesus. Em Isaías capítulo 2 e 12, que nós já lemos, nós já vimos que há uma promessa de que estas coisas acontecerão. Em Sofonias capítulo 1 e versículo 14, diz assim: está perto o grande dia do Senhor, está perto e vem chegando depressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo, e nele clamarão até os poderosos. Quando chegar esse tempo, não haverá título, posição, dinheiro ou força bélica. Deus tratará com os ímpios da terra. Segundo Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 7 a 9, diz assim: e que dê a vocês que estão sendo atribulados alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Aqui eles estarão sendo separados eternamente de Deus, sem a oportunidade que nós temos hoje para nos voltarmos a Deus e aceitarmos o desafio da cruz de Cristo. Então, queridos, assim nós encerramos este tema chamado Grande Tribulação. Sabemos que esse tema ele é muito longo, é muito profundo. Se nós fôssemos entrar em cada selo, em cada trombeta, em cada taça, nós levaríamos um tempo excessivo. Mas eu peço aos irmãos que leiam esses textos, entendam o Apocalipse, com cuidado, com prudência, mas
conseguimos aqui passar à igreja o mais necessário, o mais importante, que é: não vamos permanecer na grande tribulação, mas vamos nos colocar na presença do Senhor para subir com Cristo no dia do arrebatamento. Amém? No próximo encontro, nós queremos falar sobre o julgamento das nações, depois o milênio, e depois ainda novos céus e nova terra, e assim nós estaremos encerrando essa temática da escatologia. Mas os irmãos sabem muito bem, obreiros sabem que esse tema ele é muito extenso, existem muitas visões, existem polêmicas, existem debates, mas eu peço à igreja, não entre em debates, não entrem em polêmicas. Há uma coisa que todas as visões escatológicas creem da mesma forma, é que nós chegaremos lá. Não importa quando, não importa como, o importante é que nós sejamos fiéis a Deus. E isso é um ponto comum para todos os escatólogos. Amém? Irmãos, antes de encerrar, o pastor João me informou, a gente não pediu a aprovação do estatuto. Como os irmãos sabem, os irmãos assinaram, nós precisamos levar para o cartório, mas precisamos pôr em ata que esse estatuto foi aprovado pela Assembleia Geral. E eu gostaria de saber se a igreja aprova. Levante a sua mão para nós podermos registrar esse estatuto. Amém. Muito obrigado, igreja. Os que coloca de pé, vou passar ao pastor João para fazer o encerramento do nosso culto. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Algumas atividades aqui nessa terra são necessárias, para a boa organização. Os irmãos, sei que os irmãos são compreensíveis, maduros, entendem, Terá outros dias que nós vamos pular, nos alegrar, mas hoje esse culto foi um pouco diferente. Mas os minutos que foi falado aqui, o Espírito Santo vai trabalhar no teu coração, vai ministrar aquilo que foi falado na semana passada, enfim. Você não vai sair daqui vazio, mas vai sair com a graça de Deus. Nós vamos orar agora, agradecer a Deus por este culto. Como sempre falamos, se alguém tem alguma necessidade, levante a sua mão. Nós vamos estar orando por você, por sua casa, sua família. Se você sentir no coração, passe aqui à frente. Creio que se você tiver fé, vai sair curado. Também tem aqui obreiros que poderão descer ali embaixo e ungir com óleo para você receber a cura e testemunhar da vitória de Deus. Então, se você tem alguma enfermidade, passe aqui à frente, nós vamos estar orando e Deus vai te dar vitória completa. Eu creio num Deus poderoso, um Deus que é organizado, mas um Deus que tem poder no céu e na terra, em nome do Senhor Jesus. Vou pedir então a um obreiro, um presbítero, evangelista, que desça ali e unja os nossos irmãos que estão vindo aqui à frente. Enquanto os irmãos se dirijam, levante a sua mão comigo e vamos orar a Deus, agradecer por tudo que Ele tem feito por cada um de nós, em nome do Senhor. Deus amado, Deus querido, louvamos e bendizemos o Teu nome por tudo que tens feito por nós, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, porque o Senhor tem estado conosco todos os dias. Temos visto pela Tua palavra, Senhor, ensinamentos preciosos, e o Senhor nos ajuda e fortalece para que não venhamos a ficar aqui na grande tribulação, mas que possamos conservar as nossas vestes espirituais limpas e a nossa cabeça com óleo da unção, para que possamos subir com a igreja naquele grande dia que o Senhor vier para levar o Teu povo. Abençoa cada um, nossos irmãos que estão aqui à frente, com alguma necessidade, em qualquer área, na área da saúde, espiritual. Tu és poderoso para dar vitória completa.
fortalecendo, renovando, dando força e vigor espiritual. Ajuda-nos, leva-nos em paz até os nossos lares, nos guardando, dando uma noite de paz, abençoada e guardada por Ti. Tudo isso nós pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Faça assim com a sua mão, vamos dizer todos juntos, que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Dizemos... Amém. Deus abençoe, em nome de Jesus.